Constantine da Grécia, o antigo ocupante do trono grego. Mais de 50 anos se passaram desde que ele teve de deixar seu país. Se tivéssemos ficado mais tempo, teria ocorrido um enorme confronto. O ex-monarca era um convidado bem recebido em palácios reais. Os gregos o chamavam de Sr. Glücksburg, e sua família tinha um enorme prestígio no exterior. Eles são considerados uma parte da história da Grécia, bem como celebridades. E quanto à Grécia? Como ela lidou com o seu passado da monarquia? O Instituto da Realeza se tornou um tabu na Grécia moderna. Ela é demonizada. Para muitos, ela é maligna. Exibido pela primeira vez na Alemanha em 2016, este filme desvendou o porquê de Constantine da Grécia ser um rei sem coroa. Na Grécia, parece ter sido esquecido que o país já foi uma monarquia. Até 1967, Constantine II governou como o último rei da Grécia. Constantine viveu exilado desde então, porém ele retornou recentemente. É bom estar de volta ao país. Eu estava com saudades. Eu sou 100% grego, por isso senti falta daqui. Eu me sinto grego. Eu sou grego e compreendo o pensamento dos gregos. É preciso entender que o que aconteceu comigo aconteceu quando eu era muito jovem. Talvez tenha sido diferente se tivesse acontecido posteriormente na minha vida. Até a década de 60, a família real da Grécia gozava de uma grande popularidade. O pai de Constantine, o rei Paul, e sua mãe, Frederica, prepararam o filho deles para um futuro glorioso. A filha deles, Sofia, casou-se com o herdeiro do trono francês, Juan Carlos, enquanto Constantine aproveitava sua juventude. Ele era muito dedicado aos esportes. Eu queria participar das Olimpíadas em um esporte equestre, não na vela. Meu pai disse, não encontre outro esporte, você não tem minha permissão. E acrescentou, você não é casado e é meu único filho homem, você não tem irmãos, sem chance, arranje outro esporte. Cavalgando ou velejando, participar significaria tudo. Constantine voltou aos Jogos Olímpicos de Roma em 1960, trazendo uma medalha classe dragão de vela. Os gregos homenagearam o príncipe herdeiro e o momento parecia perfeito. Constantine também apresentou a eles sua esposa. Eu vi uma foto dela em uma revista e disse ao meu pai, eu quero me casar com ela. Você está louco? Não sei, eu quero me casar com ela. Ela era nada menos que Anne-Marie, filha do rei da Dinamarca. Constantine não deixou a sorte decidir. Nós fomos à Noruega para uma competição de regata. Tudo havia sido organizado com antecedência por nós. Em um determinado momento, ele disse algo como, você quer vir comigo até a Grécia? E eu respondi que sim. Ele então quis contar para meus pais, porém eu disse, não, você não pode contar a eles. Ainda é cedo demais, eu não tinha sequer 16 anos. Eu falei, se você contar a meus pais, será o fim. Nós precisamos esperar, esperar e esperar. Ele não contou. Nós então esperamos por uns 6 ou 7 meses. Em 1963, Constantine decidiu agir. Então eu fui à Dinamarca para persuadir meu sogro. Aquele foi o maior choque que ele já teve na vida. Ele abriu uma porta, colocou-me na sala escura e me trancou lá dentro. Eu não sabia onde eu estava. Depois disso, ele foi até a esposa e disse, você acredita que ele pediu a mim permissão para se casar com a nossa filha? Ela disse, e onde ela está? Eu o tranquei no banheiro. Então tire ele de lá e vai buscar um champanhe. Meu Deus, como eu ri.
No dia 18 de setembro de 1964, 3 semanas após Anne-Marie completar 18 anos, Atenas comemorou o maior de todos os casamentos. Todos os reis e rainhas do mundo compareceram. Metade da Grécia ficou de joelhos junto com Constantine da Grécia quando ele fez Anne-Marie, da Dinamarca, sua esposa. Ver esse jovem casal se unindo foi um enorme evento para a Grécia. Eles trouxeram consigo uma aura de modernidade. Eles eram tranquilos e amistosos. Todos acreditavam que aquele era o início de uma nova era para a coroa, além de simbolizarem uma mudança de geração. Um ano após o casamento, nasceu o primeiro filho do casal, que teria um total de 5. A jovem família foi viver na residência rural de Tatói, nos arredores de Atenas. Eles eram um jovem casal glamuroso e tinham o espírito dos anos 60. Eles eram estrelas pop, assim como foi a família Kennedy. Essa dupla deu à Grécia um ar mais europeu, moderno e conquistou credibilidade, o que era importante para uma nação pequena. O amor do povo é a minha força. Esse é o lema da Casa Real da Grécia. Esse amor, no entanto, era meio volúvel. O trono da Grécia sempre foi um assento ejetável. Sempre fomos um povo muito vibrante. Nós passamos 400 anos sob o domínio do Império Otomano e estivemos sempre lutando. Nós tentamos nos livrar deles diversas vezes e, eventualmente, conseguimos. Depois disso, decidimos que queríamos ter um rei novamente. Em algumas ocasiões, nós depusemos os reis, mas, em algum tempo depois, a população decidiu que queria ter os reis de volta. Nós somos um país frenético, gostamos de fazer as coisas de um jeito diferente. Quando sentimos que estamos sendo pressionados e que estamos sendo feitos de gato e sapato, como se pode ver na situação atual da Europa, nós não aceitamos a situação e agimos se julgamos que algo precisa ser feito. Eu acho que talvez tenha sido um problema com a família real, foi algo histórico. É algo que podemos ver no decorrer da história. Durante 2 milênios, potências estrangeiras governavam a Grécia de Alexandre o Grande, passando pelos romanos e bizantinos, até chegar aos sultões da atual Turquia. Em 1829, o povo grego conquistou sua independência. O país se tornou uma monarquia por insistência das grandes potências europeias. O príncipe Otto da Baviera seria seu primeiro rei. Ele tentou governar como uma monarca absolutista, o que era inconcebível, além de haver outras 2 questões. A primeira é que ele não podia ter filhos. A segunda, ele insistia em ser católico. Isso criou problemas enormes, pois teríamos um rei católico como chefe da Igreja Ortodoxa da Grécia. No fim, a rejeição contra ele foi tão grande que ele teve de deixar o cargo. Sua residência, no entanto, ficou para trás. Hoje, ela abriga o parlamento da Grécia. Até os uniformes da guarda presidencial, os evzones, remetem ao primeiro rei e seu passado bávaro. Foi a própria esposa de Otto que os projetou. Depois de Otto I, veio Jorge I, em 1863. Ele era um príncipe dinamarquês da casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glashburg. Ele foi o mais bem-sucedido porque conseguiu ter um reinado constitucional ininterrupto por quase 50 anos. A República atual ainda não tem meio século de duração. Ele conseguiu essa proeza por não ser um gênio, mas sim por não cometer erros. Ele alcançou isso sendo realista e tendo a capacidade de ajudar e adaptar a mudanças.
Em 1913, um sujeito lunático matou o rei George. Seus sucessores também tiveram algum azar. Constantine I foi deposto e reassumiu o cargo, e foi deposto novamente. Alexander I morreu de uma mordida de macaco após 3 anos no trono. George II também foi exilado 2 vezes. A Grécia sempre esteve em estado de crise, o que tornou o trabalho dos reis muito mais complexo do que em outros países europeus. Era um ciclo vicioso. Eles se sentiam muito inseguros. Por conta dessa insegurança, eles tendiam a interferir nos assuntos políticos e, por conta disso, o trono acabava se tornando bastante inconveniente. Foi somente em 1947 que a paz voltou a reinar com Paul I. Com o primeiro rei grego da nova era, ele reinou sem golpes de Estado, deposições ou assassinatos. A esposa de Paul era Frederica de Hanover, uma princesa alemã com quem ele teve 3 filhos: Sofia, Irene e Constantine. Eu era muito próximo dele. Ele era bastante sábio, pois sabia que havia uma grande diferença de idade entre nós. Ele disse: é melhor o garoto aprender como as coisas funcionam desde jovem, pois algo pode acontecer a mim. É preciso entender que a Grécia passou por um período de muitas dificuldades após a Segunda Guerra Mundial, no qual ele permaneceu em conflito apesar da guerra ter se encerrado na Europa. Durante 3 anos, tanto a esquerda quanto a direita lutaram em uma guerra civil sangrenta que deixou 10.000 mortos e gerou 100.000 deslocados. A Grécia se tornou o palco da primeira amostra da Guerra Fria. Os comunistas da Grécia, na verdade, estavam servindo aos interesses de Moscou, que queria expandir a influência soviética por toda a Europa. Em 1947, os Estados Unidos reagiram com a doutrina Truman. Paul e Frederica viajaram pela nação para promover sua missão que prometia apoiar a luta contra o comunismo. O casal real fez campanha a favor dos norte-americanos e contra o comunismo, o que foi um sucesso. A Grécia continuou sendo uma monarquia. Paul renovou a missão da coroa. Naquela época, as monarquias, especialmente no leste europeu, estavam caindo. Em meio àquelas circunstâncias desafiadoras, Paul teve êxito em fazer da monarquia uma instituição célebre novamente e reconquistou a confiança dos gregos. Isso fez com que Paul e Frederica fossem ovacionados no Ocidente. O presidente Eisenhower e Meia Hollywood deram a eles as boas-vindas aos Estados Unidos. É muita bondade sua nos dar essa maravilhosa recepção. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Meu marido fez muita propaganda em seu favor todos esses anos. Sendo neta do último Kaiser, a rainha Frederica era uma mulher moderna e confiante e se dedicou ao povo grego como nenhuma outra rainha havia feito antes. Entretanto, ela interferia na política do cotidiano, que a tornou um alvo de críticas. Frederica não era muito popular por conta da sua tendência característica de falar abertamente sobre suas opiniões políticas. Mas no fim era Paul quem decidia sobre as questões políticas importantes. Em Frederica, Paul encontrou uma esposa adequada para uma era de desafios. Em 1964, aos 62 anos, o rei Paul morreu subitamente. Constantine herdou o trono do pai. Ele se tornou o novo rei da Grécia pouco tempo após ter completado 24 anos. A morte do pai nunca parou de afetá-lo. Com a morte dele, eu me deparei não apenas com o fato de ter perdido meu pai, mas também com o fato de que eu teria que tomar conta do país.
Eu devo dizer que o primeiro-ministro foi extremamente bondoso. Eu telefonei a ele dizendo: o rei se foi. Paul está enterrado no cemitério da família em Tatoy, assim como todos os outros membros da família real. Este é um local pacato nos arredores de Atenas, que Constantine e Anne-Marie visitam às vezes para recordarem dos seus antepassados e, especialmente, do pai de Constantine. Ele teria gostado de ter tido mais tempo para conversar com o pai. Acredito que ele nunca teve tempo para ficar de luto pela morte do pai, pois ele perdeu o pai e se tornou o rei no mesmo instante. Após isso, ele passou por um período de dificuldades, pois a Grécia estava passando por um período conturbado. Constantine se tornou rei quando a crise do Chipre envolvendo a Grécia e a Turquia ameaçava uma escalada. O novo rei logo acabou entrando em conflito com o governo social-liberal do primeiro-ministro Papandreou e houve um conflito de poderes. Ele confrontou o primeiro-ministro, que tinha o apoio da maior parte da população e do parlamento, e o forçou a renunciar. Constantine tinha 24 à época, e o primeiro-ministro era como um avô para ele. Tivemos então a imagem de um rapaz imaturo tratando mal uma figura bastante respeitada. Após isso, ele deu início a uma crise que acabou destruindo a democracia. A Grécia entrou em caos. As novas eleições deveriam ter reestabelecido a ordem, mas não foi o que aconteceu. Na madrugada do dia 21 de abril de 1967, a democracia ruiu. Meu telefone tocou pouco após as 2 da madrugada. Estão metralhando a minha casa. E eu disse: quem? E ele respondeu: não faço ideia. Não ande pela casa, fique deitado no chão e olhe pela janela. Ele falou: estão usando uniformes. E eu respondi: certo, vou buscar ajuda. Um grupo de oficiais da direita haviam ocupado o parlamento. Eles queriam derrubar o governo democrático e instaurar uma junta militar. Mas qual foi o papel do rei nesse processo? O acontecimento do golpe foi o momento mais tenebroso da minha vida. No rádio estavam dizendo que o rei havia dado um golpe, tocando marchas militares. E eu comecei a andar pelo vinhedo com a minha esposa em um rádio portátil. Nós então ouvimos que eu havia dado um golpe. Foi um momento trágico. Quando o rei Constantine ficou sabendo, o fato já havia sido consumado. Nós agimos sem o conhecimento do rei. Vocês poderão deduzir o modo como atuamos pelas fotos de hoje na imprensa. O rei permanece no cerne do seu novo governo. O regime dos coronéis, como a junta era chamada, contava com o rei ao seu lado. Constantine os apoiou. Mas teria sido essa a escolha correta? Em retrospecto, esse foi um equívoco. Ele tinha alternativa melhor. Ele talvez pudesse ter oferecido alguma resistência nos primeiros 5 meses ou buscado ajuda internacional contra os coronéis. De maneira justificada ou não, ele acabou se aproximando da ditadura e passou a ser associado ao golpe de Estado. Constantine logo percebeu seu erro. 8 meses depois, ele quis restaurar a democracia com um contragolpe. Porém, já era tarde demais. O jovem rei estava sozinho e seu contragolpe foi frustrado.
É preciso lembrar de uma coisa importante. Eu não culpo ninguém pelo fracasso, pois eu estava no comando e assumi a responsabilidade. Porém, a questão é a seguinte: reis e generais sêniores não sabem como organizar um golpe. Eu não sabia como dar um golpe de Estado. Algumas horas depois, após a tentativa de golpe, Constantine e sua família deixaram o país. Porém, o rei não se deu por vencido. Exilado em Roma, ele ainda tinha a esperança de retornar. Nos anos seguintes ao exílio, meu pai ainda era politicamente relevante. Perguntava-se, especialmente durante o período em que os coronéis governavam, se o rei havia trazido de volta e se eles estavam tentando fazer alguma coisa. Quando se passa por isso, coisas como quem são seus pais e de onde você vem ficam profundamente marcadas dentro de você. Após 7 anos, os gregos ficaram fartos da ditadura e protestaram contra a opressão e a espionagem e também a tortura. O rei viu aí uma chance. Eu tive a convicção absoluta de que voltaria para a Grécia, mas sob a condição de que meu país estivesse completamente livre e o povo decidisse que queria seu rei de volta. Porém, eles não precisavam ser capazes de decidir isso livremente sem estarem sob nenhum tipo de pressão. No entanto, o povo se voltou contra o seu rei. Em 1974, no governo do premier Karamanlis, a Grécia voltou a ser uma democracia. A decisão pela monarquia ou pela república foi feita em um referendo. Cerca de 70% dos gregos votaram contra a monarquia. É preciso aceitar e reconhecer quando algo está posto. Estava decidido, meu pai sempre dizia isso, mas foi difícil encarar isso, bem como encarar o sofrimento pelo qual o povo grego passou durante o governo dos coronéis. Essa foi uma época triste, porém ele sempre deixou claro que ele reconhecia aquela decisão e que a vida deveria continuar. Para Constantine e sua família não havia volta. O casal real foi residir em Londres com seus 5 filhos. Por mais de 40 anos, eles viveram como parte da classe média. Contavam com a ajuda de seus parentes da realeza. Quando se passa por momentos difíceis, é preciso ter estabilidade. Se você tiver o apoio de sua família, você terá forças para conquistar tudo o que precisa na vida. Viver longe do nosso país significava que nós sempre estávamos tentando criar raízes, mas não de maneira permanente, pois precisávamos planejar o nosso próximo destino. Isso te deixa mais transigente e também houve a necessidade de encontrar trabalho. Por essa razão, foi preciso pensar no que éramos bons. Minha irmã era ótima em trabalhar com crianças, então ela escolheu ser educadora. Minha outra irmã amava teatro e a atuação, então decidiu seguir esse caminho. Os 5 irmãos viveram em vários cantos do mundo, dos Estados Unidos até a Espanha, e também a Inglaterra. Entretanto, algo os mantém unidos, sua terra natal. Durante décadas, a família não foi bem-vinda na Grécia. Recentemente, a família toda pôde navegar no mar Egeu, novamente quando Constantine e Anne-Marie os convidaram para um feriado em família. Se ela não estivesse por perto ou não tivesse sido a paixão dela, eu teria enlouquecido. Eu sempre comparo a minha conquista da medalha de ouro com o meu casamento com a minha esposa. Ambos me trouxeram ótimas emoções. A melhor decisão que eu já tomei foi me casar com ela. Seu maior desejo também foi satisfeito. Constantine e Anne-Marie voltaram definitivamente para a Grécia. É fantástico. É um sonho se tornando realidade. É tão bom vê-lo feliz de volta à Grécia, que é o seu lugar. É realmente maravilhoso, graças a Deus. Quando partimos, não sabíamos que levaríamos tanto tempo para voltar. É por isso que eu odeio previsões para o futuro. Se você souber como será o futuro, a espera fica muito pior. O acesso à sua antiga residência foi negado. Tatoy passou a ser quase uma casa assombrada que está desde 1967 sem ter um morador. O Estado grego tomou para si a posse da propriedade da antiga família real e a deixou às traças.
Ali era a nossa sala de jantar, lá em cima era o quarto de hóspedes e ali ficava meu quarto. É difícil para você ver como o seu lar ficou? Sim e não. O tempo passou, é preciso se adaptar. Fico triste por não estarmos vivendo lá, porém é bom poder vê-la de novo, por assim dizer. De certa forma, é melhor vê-la assim do que toda resplandecente, reformada de um jeito que talvez não provaríamos. Assim é como se ela fosse a Bela Adormecida. No ano 2000, a Corte Europeia de Direitos Humanos julgou que o confisco da propriedade foi ilegal. No entanto, o Estado grego pagou ao rei apenas uma fração do seu valor real. Ainda há pertences pessoais lá dentro? Sim, vários. Ainda há muitas coisas lá dentro, objetos pessoais, presentes de casamento, está tudo lá dentro. Eu ainda não recuperei meu vestido de casamento e não sei onde ele está. Tiramos 1/3 dos itens, ainda falta 2/3. O restante está aqui. Na questão econômica, a Grécia tem sido uma enorme dor de cabeça para a Europa e também para o antigo rei. Não se deve ter medo da história, eu não farei nada para sabotar a República. O que me preocupa é para onde estamos indo. Eu fico assustado ao imaginar quantos jovens estão deixando o país. É o que chamamos de fuga de cérebros. Isso é uma tragédia para a nação. Protestos e marchas fazem parte da vida cotidiana de Atenas. Quando Constantino esteve em um protesto de caminhoneiros, ele ficou de frente com o passado. De repente, o silêncio tomou conta do lugar e começaram a sussurrar: "É o rei! É o rei! É a rainha! É a rainha!" Eles começaram a correr e me agarraram. Depois disso, me levantaram e me carregaram nos ombros. Então, eu disse: "O que diabos estão fazendo?" E eles responderam: "Vamos ocupar o parlamento." Eu falei: "Eu irei com vocês, contanto que cumpram com uma condição." Eles responderam: "Qual?" "Alguém precisa me dizer o que vamos fazer com o maldito lugar quando entrarmos lá. O que faremos depois de o ocuparmos?" Então me deixaram ir. Todos esses homens eram enormes e um deles tinha um telefone que começou a tocar. Ele atendeu, passou para mim e eu perguntei: "Quem está falando?" "Com a minha mãe." Ela disse: "Quem é?" E eu respondi: "É o rei Constantine." Eu não disse: "Posso falar com o meu filho?" Eu não acredito. Nem nada do tipo. Ela simplesmente disse: "Agora eu posso morrer em paz." Vou almoçar. Ao morrer em 2023, Constantine estava em paz com seu destino. Ele voltou à sua terra natal para passar seus últimos dias. Ele não tinha a ambição de voltar a ser rei.